Glória a Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por este momento, por esta oportunidade de poder posicionar-me aqui e poder aqui compartilhar de uma forma de diálogo com você uma palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é justiça. Deus, Ele é a fonte de toda a bondade, de todo o amor. Ele é a essência do amor. E o propósito de Deus é salvar a humanidade, salvar o homem que está perdido, sem saber para onde ir, sem saber que fim terá. Mas Deus tem revelado, quer revelar ao homem, à mulher, o seu fim, para que a escolha seja de cada um, usando do seu livre arbítrio de escolher e assim decidir qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo para a eternidade. E Deus tem feito isso ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade. Por último, revelando-se em seu Filho Jesus Cristo, para que o homem então pudesse entendê-lo, compreendê-lo e assim reconhecer a sua necessidade. Eu quero ler aqui com os amados um versículo que está na palavra de Deus, que se encontra da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, propriamente no versículo de número 3, versículo 4 e o versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5, que nos diz assim a bendita palavra de Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Essas são as palavras através das quais Paulo, apóstolo de Cristo, recomendava ao seu filho na fé e pastor na igreja de Éfeso, a que ele assim permanecesse, a que ele assim perseverasse na palavra de Deus, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo dias difíceis. Os dias sempre foram difíceis para ser crente, para servir a Deus, para ter um propósito de servir a Deus. Nunca foi fácil. Desde as épocas dos profetas, desde as épocas propriamente dizendo, na divisão do reino de Israel em dois reinos,
Reino de Judá, Reino do Sul, Reino de Israel, Reino do Norte. Nessa divisão, quando os reis começaram a governar por si próprio, saindo totalmente do plano de Deus para com eles, à frente do povo de Deus como rei, seguindo a ídolos, a deuses que não são Deus, levando assim o povo a se desviar do verdadeiro Deus, do Deus que os tinha libertado do Egito e os tinha colocado na terra de Canaã, como promessa ao pai Abraão, no capítulo 15 do livro do Gênesis. E de lá para cá, esses reis, eles vêm perseguindo os profetas, os enviados por Deus, para falar por Deus, em nome de Deus, ao povo, transmitindo a palavra de Deus ao povo. E nem sempre a palavra do profeta é agradável. Nem sempre o profeta se torna agradável quando ele prega, quando ele fala a palavra de Deus como ela é. Quando ele fala a palavra de Deus de maneira clara, objetiva, direta, sem maquiar a palavra de Deus para agradar a A ou a B. Mas quando o profeta toma a iniciativa de pregar a palavra de Deus como ela é, como Deus lhe ordena pregar, há consequências. Há um retorno não muito agradável ao profeta. Porque profeta, ele não prega para ser elogiado. Ele não prega para ser aplaudido. Não. Porque a mensagem do profeta nunca foi uma mensagem dessas que nós vemos por aí. Mensagens de elogio. Mensagens de ninar crianças. Mensagens dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai te dar aquilo. Não. A mensagem dos profetas que Deus os enviava, muito delas eram mensagens repreensivas, exortativas. Eram mensagens para trazer o povo de volta a Deus quando estes havia se desviado dele. Deus nunca mandou um profeta ir a alguém para o elogiar. Deus nunca mandou um profeta ir até alguém, ou alguém viesse a esse profeta e Deus lhe desse uma palavra para elogiar, dizendo: você é meu querido, você é minha querida, eu vou fazer isso por você, aí como eu tenho me agradado de você. Não. Não, porque essas coisas nós já sabemos. Nós sabemos quando estamos agradando a Deus ou quando não estamos agradando a Deus. Eu sei que eu sou amado de Deus. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus quer o meu bem. Então não há necessidade de Deus designar um profeta com uma mensagem desse tipo. Aí a pessoa fica toda cheia, até mesmo fica se sentindo o queridinho ou a queridinha de Deus. Não, não, irmão. Se nós formos ver na luz da Bíblia, na luz da palavra de Deus, todos os profetas que profetizaram, você não vai encontrar um deles profetizando elogio para quem quer que seja. O profeta, quando ele chegava numa cidade, a cidade temia. Quando se sabia que um determinado profeta chegou a uma determinada cidade, a cidade inteira tremia pela presença do profeta. Porque sabia que esse profeta não trazia uma mensagem elogiosa. Uma mensagem onde
viesse a dizer que Deus está se agradando, que Deus te ama, não, irmão. Mas era uma mensagem, muitas das vezes, repreensiva, de repreensão ao povo. Era só nesses casos que Deus designava profeta para falar a sua palavra, de maneira a levar o povo a se voltarem para Deus. Mas o que nós vemos hoje são verdadeiras bagunças. Pessoas que se intitulam profetas, pessoas que se acham profetas, mas as suas, entre aspas, profecia nunca são de exortação ou de repreensão, mas são sempre aquilo que a pessoa quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. Estamos vivendo dias difíceis nas igrejas. Como eu disse, nunca foi fácil. Ser crente nunca foi fácil. Como muitos pensam que é, como muitos estão achando que é fácil ser crente. Mas nunca foi fácil, irmão. Professar o nome de Jesus Cristo, professar a Ele como Senhor e Salvador da nossa alma, nunca foi fácil. Muitos profetas morreram das mortes mais cruéis por professar o Deus único e verdadeiro como o único Deus, Senhor de tudo e Senhor de todos. Morreram. Jesus veio como profeta de Deus, como Salvador, para trazer a mensagem de Deus. De tal maneira que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz que, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Referindo-se a Jesus. Mataram também a Jesus. Nunca foi fácil, irmão. Isso que nós estamos vivendo aí como crente, isso é uma farsa. Isso não é ser crente. O simples fato de ir a uma igreja, de frequentar uma igreja, de professar uma igreja, que tem pessoas que ele professa mais a igreja do que o Jesus da igreja. Ele fala mais da igreja do que propriamente do Jesus da igreja. Pessoas descompromissadas com a palavra de Deus. Pessoas descompromissadas com a santidade. Pessoas descompromissadas com a verdade. Pessoas descompromissadas em obedecer a Deus, em viver uma vida separada deste mundo para Deus. Mas são para essas pessoas que tais profetas entregam mensagens elogiosas, mensagens que comicham o pecado, assim como se comicha o peixe baiacu, que você comicha e ele cresce. Há muitas igrejas que elas estão inchando, como o peixe baiacu incha, à medida que você faz cócega nele. E o pecado dentro dela inchando, por falta da palavra de Deus, por falta de profetas de verdade. Hoje todo mundo se intitula profeta, se intitula apóstolo, se intitulam bispos, mas nunca foram chamados, nunca foram ungidos para tais ofícios, mas se auto-intitulam, se autodenominam, como que se isso fosse alguma coisa.
mas a verdade mesmo, eles não têm compromisso com elas. Lemos aqui Timóteo sendo instruído por Paulo a respeito da sã doutrina de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo instruindo a Timóteo a se preocupar com a doutrina, com a pregação genuína da verdadeira doutrina, da doutrina pura, sem mistura. Porque doutrina misturada é doutrina doente. Doutrina misturada com as coisas deste mundo, doutrina sem compromisso em se obedecer, é uma doutrina doente. Mas a doutrina de Jesus, ela é sã. É sã. Ela não é enferma. Ela é a pura, genuína doutrina. Ensinamentos. Aquilo que serve de padrão, de modelo. Então Paulo recomenda a Timóteo, até mesmo dizendo no versículo 1 do capítulo 4, colocando Timóteo sobre uma conjuração, um juramento, de que ele pregue a palavra de Deus, de que ele esteja pronto para todo o tempo, com insistência, pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Querendo dizer, doa a quem doer. Goste quem gostar. Mas prega a palavra de Deus. Eu te ponho sobre uma conjuração. Que tu pregue a palavra de Deus. Que tu pregues a palavra de Jesus. Que tu não deixe de pregar, mas a todo tempo pregues a palavra de Deus. Com insistência. Aí ele falando que virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Irmãos, você há de convir comigo que desde quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo ali por volta do ano 61 depois de Cristo, irmãos, Paulo escreveu isso para a igreja de Éfeso, extensivamente a igreja hoje, a nós. Se ele disse isso naquela época, irmãos, você há de concordar comigo que nós já estamos vivendo isso há muitos e muitos anos atrás para cá. Hoje em dia a doutrina não é mais pregada. E quando ela não é aplicada. Ela é pregada como que dizendo: obedeça se quiser. Mas você não é obrigado a obedecer. Você não é obrigado a viver o que eu estou pregando. Então se prega dessa maneira, se prega dessa forma. Apenas como uma opção para a pessoa. E não como um mandamento. Não como uma imposição de Jesus para nós. Porque Jesus mesmo disse que a doutrina que ele nos prega não é dele, mas é do Pai que o enviou.
Doutrina fala de ensinamento. Doutrina fala daquilo que serve como regra, como padrão, como modelo. E a doutrina não é da igreja. A doutrina não é do pastor, não é ele que determina se você tem que obedecer ou se você não tem que obedecer. O pastor que prega dessa forma, sem aplicar a doutrina, mas apenas prega, sem aplicá-la à igreja, e sem punir aqueles que infringem a sã doutrina, esse pastor não te ama. Esse pastor, ele não está cuidando da tua alma. Esse pastor está cuidando dos interesses materiais que você possa estar contribuindo na sua igreja. Mas com respeito à tua alma, ele não tem nenhuma preocupação. Mas o pastor que prega a palavra de Deus, a sã doutrina, e aplica ela, e pune aqueles que a infringem, transgredindo contra a sã doutrina, esse é o pastor que ama a tua alma, esse é o pastor que zela pela tua alma. Virão tempos, estamos aí. Esses tempos já chegaram há muito tempo atrás. A igreja, ela perdeu a sua característica de igreja de Cristo. Porque não tem doutrina. Os seus liderados não são doutrinados. Não são aplicados neles a doutrina de Jesus. Quando eles a infringem, eles não são punidos. Mas são passados a mão na cabeça. A doutrina de Jesus é ela que caracteriza a igreja como sendo de Jesus. Igreja que não tem doutrina, igreja que não aplica a doutrina, essa igreja não é de Jesus. Ela pode até falar em Jesus, novidade nenhuma nisso. No centro de Macumba, no centro de Umbanda, eles também falam em Jesus, eles também falam em Deus. Elas não aplicam a doutrina. Então, pelo fato delas falar em Deus, não quer dizer que elas pertencem a Deus. Não é pelo fato de se falar em Deus que pertence a Ele. Não é pelo fato de louvar a Deus que se pertence a Deus. Não, irmão, não é por isso. O que caracteriza a igreja como igreja de Deus é a pregação da doutrina e a aplicação da doutrina, porque é a doutrina que muda o ser humano. É a doutrina que lapida o ser humano. Porque a palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo usa quando o indivíduo ouve a doutrina e ele recebe a doutrina crendo. O Espírito Santo começa a trabalhar e começa a lapidar essa pessoa, começa a tirar desta pessoa todas as rebabas, começa a tirar da pessoa todos os pedregulhos que ela tem, que ela traz do mundo, toda a vaidade, todo o mundanismo, toda a sensualidade, toda a carnalidade, todas as roupas indecentes, todas as roupas de homem na mulher, que não é da mulher, mas que é do homem, todas as vestimentas inadequadas, o seu exterior, ele é mudado porque o seu interior primeiramente foi mudado pela explanação genuína da sã doutrina de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Virá tempo que não sofrerão, não irão suportar a doutrina, não irão querer a doutrina de Jesus, mas vão agir como quem tem coceira em seus ouvidos. Ao ouvir a pregação da sã doutrina, eles agem como quem tem coceira nos seus ouvidos, se irritam com a pregação da doutrina da palavra de Deus genuína.
E é o que tem acontecido. Muitos saíram da igreja por causa da doutrina, porque eles não querem doutrina. Eles não querem receber a pregação, a instrução da doutrina, porque a doutrina é que exige como que nós devemos ser para agradar a Deus, o que nós temos que ser para agradar a Deus. É a doutrina. E ela é sã, para nos deixar são. Os que estiverem enfermos, ouvindo a doutrina, eles recebem saúde, eles são curados, sua alma é curada, é sarada pela pregação da doutrina. A sã doutrina. E quantos não saíram da igreja? Quantos procuraram igrejas de porta larga, aonde não exige mudança de vida, aonde não exige mudança na sua maneira de ser em relação àqueles que não são crentes. Muitos querem vir para Jesus, mas eles não querem mudança. Eles não querem mudar, eles querem viver os mesmos hábitos, os mesmos costumes mundanos. A doutrina hoje converteu em costume. Muitos pastores dizem que é costume. Não é não, meu irmão. Doutrina é doutrina, costume é costume. Costume não gera doutrina, mas doutrina gera bons costumes. E nem todos os costumes é para a igreja. Há costumes que é mundano, não serve para a igreja. Mas as nossas igrejas estão cheias de costumes mundanos, pecaminosos. Porque dizem que doutrina é costume. Não sofrerão a sã doutrina, mas agirão como quem tem coceira em seus ouvidos. E buscarão pastores, doutores, ensinadores, que lhes ensinem a palavra que eles querem, não a que eles precisam, mas aquela que eles querem ouvir pregar para eles, aquela palavra que comicha o seu pecado, a sua carne, a sua sensualidade, os fazendo inchar. É esse tipo de pregadores que muitos dentro da igreja querem. Pregador que não toca na sua vaidade, pregador que não toca no seu viver mundano, no seu viver sensual, carnal. São esses o tipo de doutores que muitos vão em busca para que eles preguem como eles querem ouvir. Deus, quando ele mandou Ezequiel ir à casa de Israel, lá no capítulo 2 do livro de Ezequiel, Deus mostrou para Ezequiel qual era o tipo de crente que ele iria encontrar naquela igreja em Israel. Mas a recomendação de Deus para Ezequiel foi que ele se enchesse da palavra de Deus. E que ele pregasse lá a palavra de Deus. Quer eles ouvissem ou deixassem de ouvir. Mas que Ezequiel pregasse a palavra de Deus. Como ela é, como ele foi ordenado que pregasse. E a ordenança de Deus para Ezequiel foi que ele não fosse rebelde como a casa de Israel era rebelde. Mas que ele pregasse a palavra de Deus. E Deus ainda deu para Ezequiel o parecer que ele iria encontrar ali naquela igreja, dos crentes ali. Que os seus semblantes seriam como espinho, como escorpiões. Mas que Ezequiel não devia temê-los, mas deveria pregar a palavra de Deus com ousadia. Hoje não se fazem isso. Porque busca interesses materiais, em primeiro lugar. Buscam bens materiais dos seus liderados da igreja. Então há um tal de medo de que, pregando a palavra de Deus como ela é, a pessoa saia da igreja e vá procurar outra. Então, por não querer perder os membros, por não querer perder pessoas, eles deixam a igreja correr à solta, conforme o mundo vai regendo a igreja. Lamentavelmente.
lamentavelmente, é o que nós temos visto, é o que nós temos presenciado em muitas de nossas igrejas hoje. O mundo é quem rege, o mundo é quem dita como que a igreja tem que ser, como que a igreja tem que caminhar. Tipo uma sociedade com mundanismo, trazendo coisas mundanas para dentro da igreja, para segurar os seus membros, para que eles, sentindo o desejo dos repolhos, das cebolas, dos alhos do Egito, eles não voltem. Então estão trazendo o Egito para dentro da igreja. Estão trazendo os legumes, pepino, para dentro da igreja. Porque muitos crentes estão sentindo o desejo das iguarias mundanas. Porque eles não ouvem a palavra de Deus, eles não aceitam a sã doutrina. Então fica a alma vazia, tendo fome das iguarias mundanas. E muitos que estão saindo, estão indo para o Egito de volta. Então muitos pastores frouxos, covardes,